Pensa num cara que ficou desesperado depois de dar 2 horas de aula, né? Verificar que não estava gravando. E aí a gente tem que documentar tudo, né? Eu tive que regravar a aula, literalmente uma aula que eu dei no passado aí. Então, depois disso, sempre gravando. Vamos lá então, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com você. A gente vai, né, para a revisão. E assim como na aula, para quem está aqui, né, que também faz práticas em imunologia clínica e bioquímica clínica comigo, né, eu já disponibilizei a lista, né, que eu utilizei na aula de ontem para vocês. E na aula de hoje também essa lista que eu vou utilizar, eu vou disponibilizar para vocês, além do estudo dirigido que já está no AVA de vocês, que a gente já trabalhou ele, né, item por item, as questões já estão comentadas. E aí, tragam as suas dúvidas, né, da melhor forma possível, a gente vai trabalhá-las e sanar todas elas. O intuito aqui é que vocês entendam a matéria, né, de uma forma bem didática, trazendo o âmbito profissional o mais próximo da realidade aqui, para que vocês possam, de certa forma, quando estiver em campo de trabalho, poderem também raciocinar, né, clinicamente, e é justamente isso que nós fazemos quando elaboramos exames ou quando validamos os exames através das nossas assinaturas, certinho? Então, começando aqui na questão número 1, considerando a interferência de determinados tipos de medicamento no resultado de exames laboratoriais pré-operatórios, avalie as asserções as seguintes e a relação proposta entre elas. Bom, a gente sabe que exames laboratoriais pré-operatórios, ele consiste justamente na análise da hemostasia, visto que se eu for passar por uma cirurgia, né, vai ter injúria, vai ter sangramento, e eu preciso saber se essa pessoa está com a hemostasia em dias, tá bom? E aí, normalmente, os exames que se pede como pré-operatório são hemograma, né, para ver se tem ou se não tem alguma infecção em andamento. Solicita-se também a glicemia em jejum, para ver se o paciente é ou não é diabético, tá bom? E também solicita o coagulograma completo, certo? E aí o coagulograma completo é justamente a análise daqueles exames que nós fizemos na última aula, né, associado aí com a contagem de plaquetas, né, a prova da fragilidade capilar, certo? O tempo de sangramento e TAP e TTPA, ok? Ainda tem aí o tempo de coagulação, né, e o tempo de retração do coágulo. Esses exames, eles estão praticamente em desuso, né? O que vai se ficar, né, daqui para frente é o TAP e o TTPA, certo? E são exames que avaliam tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca da coagulação, o tempo de sangramento, que é a atividade de plaquetas, e a contagem de plaquetas, certinho? Então, considerando esses exames pré-operatórios, avaliem as asserções 1 e 2 a seguir e aí marque, né, a alternativa aqui que correlacione. Já está gabaritado, vamos entender, né, o porquê disso aqui. O ácido acetil salicílico, ele pode causar como efeito colateral o aumento do tempo de sangramento, não é? Deixa eu ver aqui. Ativar o mudo aqui de todos, porque está saindo um ruído externo aqui. Pronto. Então, o ácido acetil salicílico, ele pode causar como efeito colateral o aumento do tempo de sangramento. O que vocês acham? Né? Embasado na nossa aula de plaquetas, hemostasia primária, né? Vocês acham que o ácido acetil salicílico ele pode causar como efeito colateral o aumento do tempo de sangramento? Sim ou não, pessoal? Esquece aqui o gabarito e vamos analisar só isso daqui.
Por que que o ácido acetil salicílico ele pode causar um aumento do tempo de sangramento? O tempo de sangramento, não é, é aquele exame onde a gente faz a perfuração, onde a gente viu lá na aula retrasada ainda, é onde a gente faz a perfuração padronizada com uma lanceta e observa-se, né, a questão da paralisação do sangramento que foi feito, principalmente no lóbulo da orelha, ou polpa digital ou antebraço. E até na situação eu recomendei vocês a sempre dar preferência ao lóbulo da orelha, que é um local, né, pouco enervado, né, então o paciente não vai sentir tanta dor assim, e é um local inerte, né, o paciente não vai ficar apertando, né, depois ele não vai ficar colocando. Quando você faz na polpa digital, toda hora você lembra, não é? Então, você vai segurar um copo, você lembra que você furou o dedo. Você vai cortar um alimento, principalmente que tem ali sal ou limão na composição, você lembra na hora, não é, gente? Então, assim, pelo desconforto e também a padronização, eu sempre preferi no lóbulo da orelha. E aí esse exame, ele avalia justamente, né, o tempo de sangramento, que é o tempo necessário para que haja a formação da ativação das plaquetas e o tampão plaquetário, certo? Então, um tempo normalmente que varia de 1 a 4 minutos para que esse corte padronizado seja, então, ocluído e pare o sangramento, né? E o normal é de 1 a 4 minutos. Porém, o ácido acetil salicílico, né, que é um analgésico, um antitérmico, mas ele funciona, ele tem um princípio de antiagregação plaquetária, tá bom? Então, como ele atua como antiagregante plaquetário, ele acaba, dessa forma, inibindo a formação do tampão plaquetário, porque para formar o tampão plaquetário eu preciso de várias plaquetas agregando uma às outras, não é isso? Então, o ácido acetil salicílico ele pode causar como efeito colateral o aumento do tempo de sangramento? Sim, tá bom? Então, essa é uma das funções até do ácido acetil salicílico. Ele é usado como antiagregante plaquetário, não é? Ele tem essa propriedade, principalmente em pessoas que sofrem com problema de trombose ou tromboembolismo. O antiagregante plaquetário é essencial nessa hora. E aí ele tem essa função, ele inibe o tromboxano, certinho? Tromboxano é justamente a proteína que se libera, né, que promove a ativação plaquetária e agregação plaquetária. Então, quando eu tenho um corte tecidual, né, uma microlesão, que vai atuar ali em primeira instância é o tampão plaquetário. E aí, esse fator tissular do próprio tecido, ele acaba ativando não só a via extrínseca da coagulação, como nós vimos na aula passada, mas também as plaquetas. E aí, ativando as plaquetas, começa a se liberar tromboxano e o tromboxano ativa a agregação plaquetária, né? Ativando ali outras plaquetas a aderirem à plaqueta, né, que já está aderida ao endotélio pelo fator de Von e Lebrun, certinho? E aí eu tenho, né, a função plaquetária, que é a agregação, formação do tampão plaquetário. Então, o ácido acetil salicílico, como ele funciona como um antiagregante plaquetário, ele pode sim causar um efeito colateral, não é? Aumentando o tempo de sangramento, tá bom, pessoal? Então, isso é fato, né? Isso acontece. Então, a número 1 aqui, ela é verdadeira, ok? Por quê? O ácido acetil salicílico inibe a síntese dos fatores da coagulação. É isso que ele inibe, pessoal? Não. Ele inibe o tromboxano, tá bom? Ele inibe ali o tromboxano que automaticamente inibe a agregação plaquetária, tá bom? Quem inibe a síntese de fatores da coagulação dependentes de vitamina K são os anticoagulantes via oral que a gente viu na aula passada, Marevan e Coumadin,
tá bom? São dois exemplos aí de antiagregantes plaquetários, né, que atuam nessa instância. Então, olha só, né, uma questão, né, dentro desse contexto aí da hemostasia, bastante pertinente, aonde a questão número 1 é verdadeira e a asserção número 2 é uma proposição falsa, tá bom, pessoal? Vamos dar só uma analisada aqui para não ficar só nas minhas palavras, vamos dar só uma analisada aqui, né, naquilo que a gente já tratou na aula passada. Só um minutinho. Eu acho que aqui está melhor representado o meu curso de imersão em hematologia. Opa. Imersão em análises clínicas. Onde a gente fala justamente dessa parte do plaquetograma, né? Olha lá. Então, entendendo aí um pouquinho, né? Quando eu tenho a liberação, né, do corte tecidual, eu tenho a agregação primeiro do fator de von Willebrand nas fibras colágenas, e o fator de von Willebrand ativado, não é? Ele também agrega as glicoproteínas 1B, 2B e 3A das plaquetas. A plaqueta, então, fica aderida ao endotélio lesionado, não é? Que expõe ali as fibras colágenas, e aí logo em seguida eu tenho a liberação de tromboxano, que ativa mais plaquetas, tá bom? E aí, nessa situação, eu tenho a formação do tampão plaquetário. Então, o ácido acetilsalicílico, ele acaba inibindo, né, esse processo de agregação plaquetária, né, e com isso, ele acaba também interferindo no tempo de sangramento, aumentando aí o tempo de sangramento do paciente. Aí, justamente esse tempo aqui que a gente faz, né, com o uso da lanceta, né, em lóbulo da orelha, certinho? E aí é um tempo que varia aí de 1 a 4 minutos. Deixa eu só ver aqui esse outro. Isso, exatamente esse aqui que eu quero mostrar da questão do tromboxano. Olha lá. No caso aqui, quando eu utilizo o ácido acetilsalicílico, né? Perdão. O ácido acetilsalicílico, olha lá, ele inibe o tromboxano. Se ele inibe o tromboxano, né, ele acaba ali inibindo a agregação plaquetária, tá bom? Então, ele tem várias propriedades farmacológicas, antitérmicas, analgésicas, né? E ele também funciona como antiagregante plaquetário, certo? Porque ele inibe justamente prostaglandinas que regulam o tromboxano e com isso diminui a agregação plaquetária. Porque sem tromboxano, a plaqueta não faz agregação. Certinho? Então, só exemplificando aí o porquê que a número 1 é verdadeira e o porquê que a número 2 é falsa. Tá bom? Os fatores da coagulação, né, eles não entram na agregação plaquetária, certinho? Que entra na agregação plaquetária é fator tissular e o fator 8 de von Willebrand, certo? Já o fator 8 da cascata, né, e os outros fatores da via intrínseca e via extrínseca, dependentes de vitamina K, eles são inibidos não por ácido acetilsalicílico, e sim por Coumadin e Marevan, que são anticoagulantes de uso oral. Então, letra C, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a asserção 2 é uma proposição falsa. Certinho? Analise aí o hemograma abaixo, tá bom? E em seguida responda as questões, né, de 1 a 3. Olha lá, aqui eu tenho, né, analisando o eritrograma. O eritrograma serve para quê, gente? A análise do eritrograma é para ver se a pessoa tem ou não tem anemia, não é isso?
em primeira instância. Então, essa pessoa não tem anemia. Como que eu sei que ela não tem anemia? O valor de hemoglobina dela está normal, tá bom? Ela não tem anemia, o VCM dela está normal, não é? Se você comparar com os valores de referência aqui, você vai visualizar isso também. A hipocromia, eu vejo no CHCM, não tem hipocromia, então são hemácias normocíticas, porque tem volume normal, normocrômicas e que não possuem anisocitose, porque o RDW está 12,2, tá bom? Então são hemácias normocíticas e normocrômicas que estão bem enxertadas de hemoglobina, ou seja, esse paciente não tem problema com anemia. Analisando o plaquetograma, eu observo que essa pessoa tem um número exagerado de plaquetas. O normal é até 500 mil plaquetas, tá bom? E aqui tem 1 milhão 145 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Ou seja, ele tem um aumento do número de plaquetas, tá bom? E aí, isso daqui pode ser um problema para essa pessoa, né? E a gente vai verificar, né, que algumas situações levam a esse aumento do número de plaquetas. E aí a gente observa que o leucograma, que avalia, né, a série branca, a gente observa que já tem um número de leucócitos totais aumentado, 33 mil leucócitos por milímetro cúbico, o que já é bastante aumentado, mas até que isso aqui não nos chama atenção a ponto de pensar que é uma leucemia. Pode ser uma reação leucemoide, lembram lá? Para ser leucemia, eu tenho que ter desvio à esquerda não escalonado. Se tiver escalonado aqui, né, aí é reação leucemoide. Se não tiver escalonado essa contagem relativa, é leucemia. E como que eu observo isso? Na própria contagem, eu observo que tem células blásticas da linhagem mieloide, então afetou linhagem mieloide, não tem linfoblastos, então não afetou linhagem linfóide. Então, se tiver que ser alguma coisa, é mieloide. Agora vamos ver se teve quebra de escalonamento. 7 mieloblastos, 3 promielócitos. Já quebrou escalonamento aqui, né? É impossível de 7 mieloblastos sair só 3 promielócitos. Então, já quebrou escalonamento. Quebrou escalonamento de novo, ó, de promielócitos para mielócito, 3 virar 0, isso é impossível. Então, esse quadro aqui representa uma leucemia mieloide, certo? Uma leucemia mieloide. Isso é um desvio à esquerda não escalonado, certo? E aí, leucemia, como afetou a linhagem mieloide, eu tenho leucemia mieloide, certinho? E aí, veja bem, dentro dessa proposta da leucemia mieloide, eu tenho que saber se isso aqui é agudo ou se isso aqui é crônico. Como que eu analiso isso? Contando a quantidade de células blásticas, né? O que são blastos aqui? Metamielócito, mielócito, promielócito e mieloblasto. Então, 7 mais 3, 10 mais 1, 11. 11% de células blásticas. É maioria ou é minoria, gente? É minoria. Então, isso aqui é uma leucemia mieloide crônica, tá bom? E é comum nas leucemias mieloides crônicas a gente ter um aumento do número de plaquetas, certo? Então, por isso, esse paciente apresentando bastante plaquetopenia. O próximo passo, se não tratado, é apresentar também anemia, ok? Que não é o caso aqui por enquanto, certo? Então, esse paciente aqui apresenta leucemia mieloide crônica, pela análise que a gente fez, certo? A leucemia mieloide crônica é uma leucemia, né, que está envolvido ali processos mutagênicos, principalmente translocação 922, formando aí o cromossomo Filadélfia, certinho? Essa translocação 922 forma o que nós chamamos de cromossomo Filadélfia, e ele está presente nessas situações. Então vamos lá. Número 1, em relação ao hemograma, responda a questão abaixo marcando a alternativa correta. Né? O paciente em questão apresenta um quadro infeccioso? Não é quadro infeccioso, né? Se fosse, isso aqui seria uma reação leucemóide, a gente viu que não é. O paciente em questão, a letra B, também fala de quadro infeccioso? Não é. Letra C, o paciente em questão apresenta um quadro anêmico, a gente viu que ele não tem anemia.
Letra D, o paciente em questão apresenta uma reação leucemóide, a gente viu que ele não tem reação leucemóide, ele tem a leucemia mesmo, tá bom? E letra E, o paciente em questão apresenta um desvio à esquerda não escalonado, exatamente. Desvio à esquerda não escalonado, o que representa aí uma leucemia. Desvio à esquerda, presença de células jovens, não escalonado, porque as células não estão em contagem escalonada, né, como a gente aprendeu. A número 2, avaliando os resultados do hemograma, marque a alternativa correta. Né? O leucograma apresenta leucemia linfóide? Não, não tem nem linfoblastos aqui para justificar isso. Então, a letra A e a letra B, como fala de leucemia linfóide, elas estão fora do nosso gabarito. O leucograma apresenta leucemia mieloide aguda? Não, a gente viu que é leucemia mieloide crônica porque não predomina o número de blastos. Então, o leucograma apresenta leucemia mieloide crônica? Exatamente, né? Letra D. Ok? O leucograma não é característico de leucemia, sim de reação leucemóide. Não, é leucemia. Então, letra D é a correta aí. Número 3, em relação aos parâmetros apresentados no hemograma anterior, julgue os itens a seguir marcando a alternativa correta. Ocorreu um erro laboratorial? Não, né, pessoal? Não tem erro laboratorial nenhum, pelo menos. Como que eu encontraria algum erro laboratorial aqui? Lembram quando a gente estudou CHCM? Se o CHCM estiver acima de 36, né, ou a pessoa está sofrendo com alguma anemia hemolítica, do tipo esferocitose hereditária, ou foi um erro laboratorial. Então, o CHCM é um parâmetro que a gente utiliza para ver, né, se houve ou não houve erros laboratoriais. E aqui, nesse caso, né, tá tudo bem clinicamente amarradinho. Leucemia com aumento do número de plaquetas, certo? E aí, se tivesse anemia aqui também, não me assustaria, visto que também as leucemias, né, já em estado avançado, apresentam anemia junto, certo? Então, ocorreu um erro laboratorial? Não. A contagem de plaquetas aponta uma plaquetopenia, pelo contrário, não tem baixa do número de plaquetas, tem um aumento do número de plaquetas, não é? Tem aí uma trombocitose, né? Aumento do número de plaquetas, ok? Número 3 aqui, a anemia deste paciente, ele nem tem anemia, mas vamos terminar de ler. É devida à baixa quantidade de hemoglobina? Seria, mas a hemoglobina dele está normal, tá? 3 está falso. A anemia do paciente, não tem anemia, né, gente? Então a 4 está falso. 5, a contagem de reticulócito não se aplica nessa situação. A gente usa o parâmetro contagem de reticulócito, né, apenas para avaliar a eritropoese. Para que eu vou justificar um exame de contagem de reticulócito, que são as células jovens, se o paciente não tem problemas no eritrograma? Se ele tivesse aqui uma baixa do número de hemácias, não é? Com um aumento de eritroblastos, eu poderia solicitar aqui, então, uma contagem de reticulócito para ver, não é, como que está a eritropoese desse paciente. Se ele fosse insuficiente renal, não é, visto que quem é insuficiente renal aí não vai ter mais a eritropoetina ao seu favor, automaticamente cessa a produção de eritropoese, de eritrócitos na eritropoese, e eu vou desenvolver uma anemia por doença crônica, certo? Então, aí sim justificaria uma contagem de reticulócito. Então, nesse caso em particular, a contagem de reticulócito não se aplica. Então, a única verdadeira é a número 5, né? Somente a alternativa 5 está correta. Número 4, as doenças proliferativas dos leucócitos, né? Que pode ser reação leucemóide ou leucemia, podem ter sua causa raiz na leucemia ou reação leucemóide. Dentre esses conceitos, podemos entender que uma leucemia mieloide aguda caracteriza-se por quê, pessoal? Né? No caso ali da leucemia mieloide aguda, né, quais são os primórdios dela? Um desvio à esquerda não escalonado, não é? Apresentando aí o predomínio de células blásticas, certo? Pelo fato de ser aguda. E uma outra característica das leucemias mieloides agudas é a presença do bastão de Auer.
Lembram do bastão de Auer, pessoal? Né? Bastão de Auer é aquela fusão de lisossomos no citoplasma das células blásticas, certinho? E aí eu tenho a questão do bastão de Auer, né? Esse eu acesso aqui rapidinho para a gente visualizar isso. Né? Então, olha lá. Bastão de Auer, olha aqui. Então, isso aqui, a ocorrência desse achado laboratorial, ele é justamente na leucemia mieloide aguda. Quando eu encontro células da linhagem mieloide, né, contendo essa fusão de lisossomos aqui que eu chamo de bastão de Auer. Aqui, então, eu tenho um mieloblasto, né, apresentando bastão de Auer no seu citoplasma, mas poderia ser, por exemplo, um neutrófilo bastão ou segmentado apresentando o bastão de Auer. Certinho? Então, esse achado laboratorial que é comum, né, na leucemia mieloide aguda, assim como o predomínio de células blásticas, né, e desvio à esquerda não escalonado, o que justifica concomitantemente a leucemia. Então, em se tratando, né, vamos lá, as doenças proliferativas dos leucócitos podem ser a causa raiz das leucemias. Dentre esses conceitos, podemos entender que a leucemia mieloide aguda caracteriza-se por desvio à esquerda escalonado? Não, né, gente? O desvio à esquerda aqui nesse caso é não escalonado. Então, a número 1 está falsa. Desvio à esquerda não escalonado com predomínio de células indiferenciadas da linhagem mieloide. Sim. O predomínio de células indiferenciadas que ele quer falar aqui são células blásticas, que não teve ainda diferenciação para que justifique ali uma função celular. Por exemplo, o neutrófilo tem função de fagocitose, não é? Então, ele já tem uma função celular definida. Já as células blásticas, os mieloblastos, os promielócitos, né, os mielócitos, eles podem diferenciar ali, por exemplo, em um eosinófilo, eles ainda podem diferenciar em um basófilo ou até em um monócito, dependendo do caminho que eles pegam ou do estímulo que são estimuladas essas células aí a se desenvolverem, tá bom? Então, essas células blásticas, elas são indiferenciadas, por isso que ele tratou aqui, ó, desvio esquerdo não escalonado, isso é típico de leucemia, com predomínio de células indiferenciadas, ou seja, células blásticas da linhagem mieloide, não é? Então, essa linhagem mieloide, né, justificando a leucemia mieloide aguda, porque as células blásticas estão em predomínio, certo? Número 2 está verdadeiro, então. A 3 apresenta em suas células de linhagem mieloide o bastão de Auer. A gente viu que é uma característica da leucemia mieloide aguda, né, a presença de bastão de Auer. E a número 4 aí apresenta em suas células de linhagem mieloide a mancha de Grampers. A gente viu que a mancha de Grampers, ela é característica da leucemia linfóide crônica, não é isso, pessoal? Assim como o bastão de Auer é característico das leucemias mieloides agudas, as manchas de Grampers, elas são características das leucemias linfóides crônicas. Olha lá, manchas de Grampers, tá bom? São características da leucemia linfóide crônica. E é justamente essas manchas aqui, olha, tá vendo? Tem hemácias, tem plaquetas, tem células diferenciadas neutrofílicas, e aqui vários linfoblastos do tipo L2, tá bom? E a maioria aqui são linfócitos, então predomínio de células diferenciadas, por isso leucemia crônica, e como tem linfoblasto, leucemia linfóide, e manchas de Grampers, que são essas manchas aqui, olha, presentes à deriva, que são remanescentes de núcleo, tá bom? E aí essas manchas são características aí de leucemia linfóide crônica, certinho? O que não justificaria aí essa questão, né, como leucemia mieloide. Então a 4 aqui está falsa, certo? Então número 2 e 3, verdadeira. Letra D. Número 5. As doenças proliferativas de leucócitos
estão relacionadas com o aumento total do número de células brancas na circulação periférica devido a uma intensa produção das mesmas células na medula óssea vermelha. Com base na afirmação acima, julgue os itens abaixo e em seguida marque a alternativa correta. Olha lá, não é? 1, 2, 3 e 4 e 5, perdão, estão corretas. Então vamos analisar o porquê que a 4 não está correta, né? O aumento dos leucócitos acompanhado de escalonamento de contagem relativa caracteriza uma leucemia? Não, né, gente? Quando eu tenho aumento de leucócito com escalonamento, eu tenho reação leucemóide. Então, entendendo por que que a 4 aí está falsa. Agora vamos ver a 1. Né? Tanto as reações leucemóides quanto as leucemias são classificadas como doenças proliferativas dos leucócitos? Sim. Em ambas as situações eu tenho uma proliferação dos leucócitos, uma de forma benigna e a outra de forma maligna. Número 2. As leucemias são caracterizadas por aumento dos leucócitos de forma não escalonada? Exatamente. Né? É exatamente isso que caracteriza a leucemia, a quebra de escalonamento. Número 3. O aumento dos leucócitos acompanhado de escalonamento de contagem relativa caracteriza uma reação leucemóide? Exatamente. Né? Que fique bem claro aí. Número 5, o aumento não escalonado dos leucócitos com presença de bastão de Auer no citoplasma dos neutrófilos caracteriza a leucemia mieloide aguda. A gente viu no exercício anterior que sim. Então, justificando por que a A é a alternativa correta, justificando aí 1, 2, 3 e 5 como verdadeiras. Certinho? Tudo certo até aqui, pessoal? Alguma argumentação, alguma dúvida que vocês querem colocar aqui? Número 6 aí, considerando a avaliação laboratorial das leucemias, é incorreto afirmar. Olha só, para a avaliação do tipo de leucemia, é importante a avaliação do hemograma associada a exames adicionais, como imunohistoquímica, mielograma e reação da peroxidase. Sim, eu nunca fecho um diagnóstico apenas com hemograma, eu preciso, né, da imunohistoquímica, da imunofenotipagem, né, do FISH, da biologia molecular, né, mas para uma avaliação do tipo de leucemia, imunohistoquímica vai me falar se esta linhagem, né, é da linhagem mieloide ou se ela é da linhagem linfóide, e o mielograma ali, a classificação FAB, né, francesa, americana e britânica, vai, né, me apontar ali se é uma leucemia mieloide do tipo M0, M1, M2, M3, M4, M5A, M5B, M6, M7 e M8. Ou se for da linhagem linfóide, se é do tipo L1, L2 ou L3. Bom? E quando a reação da peroxidase for positiva, significa que é da linhagem mieloide. Quando for negativa, significa que é da linhagem linfóide. Letra B. O diagnóstico definitivo com classificação das leucemias é feito pelo hemograma. Nunca. O hemograma é só triagem, certinho? O hemograma, pessoal, ele serve como triagem para um monte de doenças, né? Que a gente viu na parte do eritrograma, triagem de anemias. Na parte do plaquetogramas, triagem de problemas a nível de plaquetas, né? Que pode apresentar trombose a plaquetopenias, não é? E na parte do leucograma, para avaliar se tem uma inflamação ou se tem uma reação leucemóide ou se tem uma leucemia, mas nunca diagnóstico definitivo para nada, certo? Então, como ele quer a incorreta, é justamente a letra B, porque a letra B está afirmando que o diagnóstico definitivo com classificação das leucemias é feito pelo hemograma. Não, eu preciso do mielograma, da imunofenotipagem, da imunistoquímica, da técnica de FISH e biologia molecular, né, para chegar num diagnóstico definitivo, certinho? Letra C.
ela está verdadeira porque a doença infiltrativa dos leucócitos é considerada um câncer. Né? Todo câncer ele é infiltrativo, não é? Todo câncer é uma tumefação maligna com propriedades infiltrativas, certinho? Então, isso caracteriza, sim, né, um câncer, uma leucemia, né? Então, a doença infiltrativa dos leucócitos é considerada um câncer. Que ele está falando, em outras palavras, que a leucemia é considerada um câncer. Sim. As leucemias podem ser diferenciadas em mieloides e ou linfóides de forma aguda ou crônica. Exatamente. As leucemias as leucemias com um período de tempo podem gerar anemias em seus portadores. Exatamente porque com a proliferação clonal, né, de linfoblastos ou mieloblastos de forma descontrolada, uma hora essa medula óssea vai começar a ser suprimida, né, em seu espaço medular pelas células tumorais, tá bom? Atingidas pela tumefação maligna carcinogênica da leucemia. E aí não sobra espaço para diferenciação da eritropoese ou da plaquetopoese. Resultado, eu vou ter anemias, em alguns casos, como leucemia linfóide, eu vou ter plaquetopenia, tá bom? E no caso da leucemia mieloide, por quê, tá bom? Que acontece um aumento do número de plaquetas, como a gente viu aqui. Porque se vocês se lembram, a própria plaqueta vem do tecido mieloide. Quando ele é afetado, eu posso afetar a linhagem mieloide, né, de forma aguda ou crônica, e quando eu afeto a linhagem mieloide, eu afeto plaquetas, eritrócitos e leucócitos da linhagem mieloide como um todo. Por isso que nas leucemias mieloides crônicas, normalmente eu tenho um aumento, né, do número de plaquetas, certo? Em algumas situações, pode haver até o aumento do número de hemácias, ou seja, atingiu o clone, né, que dá origem aos eritroblastos, na linhagem mieloide. Então, eu tenho uma leucemia mieloide eritrocítica, tá bom? Onde eu vou ter eu vou ter fugiu o termo aqui agora, uma policitemia vera, tá bom? É o que chamamos de policitemia vera. O que é policitemia vera, Eden? Eu tenho a policitemia das altitudes, o que é isso? Quando eu subo em altas altitudes, para captar o ar rarefeito, automaticamente eu produzo mais hemácias. E essa policitemia das altitudes ela é fisiológica para compensar o ar rarefeito das altitudes. Agora, a policitemia vera é quando eu tenho um tipo de leucemia que afeta a linhagem dos eritroblastos. E aí eu tenho uma expansão clonal de eritrócitos, que eu chamo de policitemia vera, né? E isso é muito ruim para o paciente, porque ele tem um aumento do número de hemácias, isso vai aumentar a pressão arterial, tá bom? Isso vai sobrecarregar rim, vai sobrecarregar baço, e esse paciente, o tratamento dele, né, enquanto não se resolve ali a questão da expansão clonal maligna, chamada de polistemia vera, tem que fazer sangria nesse paciente, né? Porque, caso contrário, o hematócrito dele vai subir tanto e aumentar tanto a pressão arterial dele que ele pode ter problemas com acidente vascular cerebral. Certinho? Número 7. Em relação às características e classificação das leucemias, julguem os itens abaixo e em seguida marque a alternativa correta. As leucemias mieloides são patologias que afetam diretamente os linfócitos e monócitos? Não, né, gente? Linhagem mieloide afeta linhagem mieloide, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito. Linfócito vem da linhagem linfóide, tá bom? Tá, proposição 1 aqui é falsa. Número 2.
As leucemias de característica crônica são de natureza infiltrativa e a maioria dos leucócitos apresentam-se com perca da capacidade de maturação e diferenciação das células afetadas. Não, a natureza crônica, ela não perde, né, a capacidade de maturação. Tanto é que eu tenho, né, a maioria de células não blásticas, né, no caso das crônicas, em circulação, certinho? Então, a número 2, ela está falsa por causa disso, né? Isso aqui, se fosse leucemia linfóide aguda, estaria correto. Mas a crônica, ela não perde a capacidade de maturação e diferenciação das células. Por isso que você vai encontrar aí, né, uma maioria de células diferenciadas nas leucemias crônicas, certinho? Justamente porque elas não perdem a capacidade de maturação e diferenciação das suas células. Número 3. As leucemias de característica aguda são de natureza infiltrativa e a maioria dos leucócitos apresenta com perca da capacidade de maturação e diferenciação das células afetadas. Aí sim, tá vendo como que mudou o contexto? Número 3 é verdadeiro. Número 4. As leucemias de característica linfóide aguda afetam basicamente a produção de linfócitos, gerando maioria dos linfócitos indiferenciados e sem função, chamado de linfoblastos. Exatamente. Né? Eu não tenho mieloblastos nas leucemias linfóides, eu tenho linfoblastos. Certinho? Número 5. As leucemias de característica mieloide crônica são de natureza infiltrativa com perca da capacidade de maturação, diferenciação das células afetadas que podem ser da linhagem de neutrófilos. Epa, peraí, cara. As leucemias de característica mieloide crônica são de natureza infiltrativa com perca da capacidade de maturação e diferenciação da célula afetada? Não, não é? Então, aqui, essa 5 aqui está fora do páreo. A gente viu que as leucemias mieloides crônicas, elas não perdem a capacidade de maturação e diferenciação. Aí sim, que podem ser afetadas, né, dos neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos. No entanto, estas células contadas são minoria e se apresentam de forma não escalonada. Estaria tudo certo, cara, se não fosse essa palavra aqui, ó, perca da capacidade de maturação das células afetadas. Com perda da capacidade, pera aí, velho. Com perda da capacitação, olha só, tem uma minuciosa situação aqui. As leucemias de característica mieloide crônica são de natureza infiltrativa, sim, com perca da capacidade de maturação das células afetadas, que podem ser da linhagem dos neutrófilos, monócitos e eosinófilos. No entanto, essas células contadas são minoria e se apresentam de forma não escalonada. Ficou bem estranho essa questão aqui. Seria certo falar assim, as leucemias de característica mieloide são de natureza infiltrativa, sem perca da capacidade de maturação e diferenciação das células afetadas. Aí sim. Olha só, uma palavrinha aqui, né? Uma preposição com ou sem, né, faz uma diferença enorme. Que podem afetar a linhagem dos neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos. No entanto, essas células contadas são minoria e se apresentam de forma não escalonada. Certo? Aí sim, a 5 estaria verdadeira, gabarito letra A. Número 8, hemostasia. Hemostasia do sangue, né, compreende... antes disso aqui, cara, antes de entrar em hemostasia, eu quero te mostrar um exercício que eu encontrei falando de cromossomo Filadélfia, certinho? Espera aí. Porque aí a gente entra em hemostasia, mas vamos
dentro do assunto aqui. Está lá na matéria de genética. Eu coloquei aqui um estudo dirigido para genética e eu encontrei nas questões de genética como as leucemias envolvem citogenética, não é? A gente tem muito dessas questões aqui. E aí eu encontrei uma aqui, olha, deixa eu pegar aqui. Talvez o pessoal que teve genética comigo no semestre passado vá se lembrar, não é, dessa questão. Deixa eu só recuperar ela aqui rapidinho. Aqui, ó. Número 8, da Universidade Federal do Piauí, em 2018, uma prova de residência biomédica. Desde o final da década de 50, as técnicas de citogenética clássica têm sido utilizadas em pacientes com diferentes manifestações fenotípicas, com a intenção de se identificar alterações cromossômicas associadas. A condição clínica associada ao cariótipo 46XY, ou seja, um cariótipo normal, que apresenta translocação 922, tá bom? Translocação 922 te lembra alguma coisa? Cromossomo Filadélfia, tá bom? Está relacionado a leucemia mieloide crônica, tá bom? Olha lá. Cromossomo Filadélfia e leucemia mieloide crônica. Era a alternativa aqui da questão. Certinho? Então, olha só, uma questão de leucemia, né, no meio de uma prova de citogenética, certo? E aqui cabe para a gente, porque a gente está estudando esse assunto, certo? E aqui era aquela questão que te coloca para dentro, né? Te coloca para dentro do concurso ou te extrai. Porque quem sabe uma questão dessa aqui, ele ultrapassa no mínimo uns 100 candidatos, no mínimo. Certinho? Eu estou te mostrando aqui os pormenores dos concursos, certo? Aproveitando a nossa revisão. A resposta letra C, a condição clínica associada ao cariótipo, né, de translocação 922 é a leucemia mieloide crônica. E a gente falou sobre isso. Não é? Essa translocação nos braços longos do cromossomo 9 e 22 dá origem ao cromossomo aberrante conhecido como cromossomo Filadélfia, presente em 95% dos casos de leucemia mieloide crônica. A consequência molecular dessa mutação é a geração de uma proteína híbrida chamada BCR-ABL, que são justamente os fragmentos que se unem para formar o cromossomo Filadélfia, né? Com atividade de tirosina quinase aumentada. Isso faz com que os progenitores mieloides se expandam em vários estágios de maturação, sendo liberados imaturamente das células medula óssea para o sangue periférico. Existem casos de leucemia linfóide aguda também, né, dependendo ali da quantidade de quilobases, né, da onde que foi a quebra da translocação, com presença de cromossomo Filadélfia, sendo este de pior prognóstico. A diferença está na proteína produzida, que no caso da leucemia linfóide aguda possui peso molecular de 190 kilodaltons, devido ao ponto de fusão diferente da proteína BCR-ABL. Em grande parte dos casos, o cromossomo Filadélfia pode ser detectado por citogenética convencional. Porém, existem alguns casos em que a citogenética é negativa para o cromossomo Filadélfia e técnicas moleculares como reação da cadeia polimerase e hibridização in situ por fluorescência, que é a técnica de Fisch, são úteis na pesquisa da translocação. Vou copiar esse exercício aqui lá na nossa... Vou colocar ele lá nos exercícios da nossa revisão, né?
para que vocês possam ter condição de estudá-lo aí mais uma vez. Vai ficar meio fora aqui, né? 7 fica 1, mas aí você sabe o porquê. Número 8. Hemostasia do sangue, né? Compreende uma sequência complexa de reações químicas que resultam na formação de um coágulo de fibrina, fundamental para que não ocorram distúrbios hemorrágicos. Considerando a afirmação acima, marque a alternativa correta. As plaquetas são fragmentos de megacariócitos, sim, que fazem parte da coagulação secundária do sangue? Não. As plaquetas são realmente fragmentos de megacariócitos, mas elas fazem parte da coagulação primária do sangue, não é, pessoal? Então, a letra A está falsa. Ele quer a alternativa correta. Letra B. A coagulação secundária do sangue refere-se à atividade plasmática de proteínas que se ativam por cascata a fim de formar o fibrinogênio. E a rede de fibrina. Na verdade, estaria mais correta, né? Porque algumas questões de concurso têm assim, um português meio mal elaborado. Né? Estaria mais correta se fosse assim, ó. A coagulação secundária do sangue refere-se à atividade plasmática de proteínas que se ativam por cascata da coagulação a fim de ativar o fibrinogênio, que é o fator 1 da coagulação, e este formar a rede de fibrina. Mas, né, nem tudo são rosas. Essa é a questão verdadeira. Vamos entender por que a C está falsa? A pessoa hemofílica tem falta de plaquetas e por esse motivo não consegue coagular o sangue. A gente viu que a pessoa hemofílica ela não tem nada a ver com plaqueta. A plaqueta do hemofílico funciona normalmente. Lembram disso? O que falta no hemofílico? Se for hemofilia A, falta fator 8 da coagulação. Se for hemofilia B, falta fator 9 da coagulação. Se for hemofilia do tipo C, falta fator 11 da coagulação. E aí a pessoa tem problema na via intrínseca da coagulação, na coagulação secundária, especificamente falando. Certo? Letra D. A ativação das plaquetas a fim de formar o agregado que irão temporariamente obstruir a lesão a fim de estancar a hemorragia pontual só é possível na presença de fator de Richter-Willebrand. Peguinha, né? Fator de von Willebrand. Bom, é o fator correto. Nenhuma das alternativas anteriores. Não, tem a letra B, né, que está correta aqui. É exatamente isso. A cascata secundária do sangue, né, a coagulação secundária do sangue refere-se à atividade plasmática de proteínas que se ativam por cascata a fim de formar o fibrinogênio e este a rede de fibrina. Certinho? Número 9. Em relação à via intrínseca da coagulação, marque a alternativa correta. Vocês decoraram os fatores da via intrínseca da coagulação? Primeiro, o exame, né, que forma a via intrínseca da coagulação, que avalia a via intrínseca da coagulação, é o TAP ou é o TTPA, gente? É o TTPA, tá bom? E quais são os fatores da cascata da coagulação de via intrínseca? Né? É o fator 12, que é o fator de contato, né? Quando ocorre ali a injúria do vaso, perde o contato entre as células e ativa o fator 12. Não é? O fator 12 ativa pré-calicraína, que ativa CAMP, e o CAMP ativa, então, o fator 9, 11, 8 e entra na via da coagulação comum 10, 5, 2 e 1. Tá bom? Então, esses são os fatores da via intrínseca. Fator 12, CAMP, pré-calicraína, 9, 11, 8, e aí via comum, 10, 5, 2 e 1, tá bom? Aonde o 2, ele é
a protrombina e o fibrinogênio, certinho? Vamos lá, então. A via intrínseca da coagulação sempre começa com ativação pelo fator tissular do vaso lesado. A via extrínseca começa pela ativação com o fator tissular, tá bom? A via intrínseca começa pela ativação do fator 12, que é o fator de contato. Letra B. A via intrínseca da coagulação depende da ativação por contato de cargas eletronegativas do vaso lesionado. Então, a via intrínseca da coagulação depende da ativação por contato, né? Quando ocorre a lesão do vaso, ocorre uma despolarização de cargas eletronegativas que acabam ativando o fator 12. Letra B está correta. Vamos entender por que a C está errada. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, é ou não é? Porque o acerto, às vezes você chuta e acerta e você não entende por que acertou. Agora o erro você nunca esquece. Então, a ativação da via intrínseca da coagulação é dependente de protrombina. A ativação da via intrínseca da coagulação, ela não depende de protrombina. Ela depende da ativação do fator 12. Letra D. A calicreína, né, é a enzima responsável pela ativação da via intrínseca da coagulação? Não, é o fator 12 que ativa pré-calicraína e não pré-calicraína que ative o fator 12, né? Aí está o contrário. E letra E, nenhuma das alternativas anteriores não pode ser porque a B está verdadeira. Paciente de sexo feminino, 60 anos, com queixa de cansaço, o hemograma apresentando hemoglobina 7 gramas por decilitro. A gente sabe que o fator, em homens, a hemoglobina normal é de 14 e em mulher a hemoglobina normal é de 12, tá bom? Isso aí não precisa nem de fator de referência, vocês têm que começar a gravar essas coisas, certo? Então, por exemplo, nessa questão de concurso aqui, ele não deu valor de referência, não. Então, paciente de 60 anos com queixa de cansaço, o hemograma de 7 gramas por decilitro, é anemia, esse cansaço, então, é anemia. Hematócrito 21, hemácias 1.700.000, que está bem abaixo do normal, que é de 4 a 6 milhões. VCM aumentado, 123. O que é isso, pessoal? Anemia com VCM aumentado é o quê? Anemia megaloblástica. Então, quando altera índice hematimétrico, e quando esse índice hematimétrico for para baixo, é anemia ferropriva. Para cima é anemia megaloblástica ou perniciosa. Né? Então, 60 anos, não fala de cirurgia bariátrica, nem perca de fator intrínseco, então estou apostando aqui na anemia megaloblástica. Leucócito 2.300, 60% de neutrófilos, 35% de linfócitos, 3% de monócito, 2% de eosinófilo. Então, contagem aqui relativa está normal. O paciente apresenta leucopenia, baixa do número de leucócitos, baixa do número de hemoglobina, tá bom? E baixa do número de plaquetas. Isso é típico de carência de vitamina B12. Porque, como eu falei, vitamina B12, ela entra na formação das bases pirimídicas, principalmente na base timina. Então, se eu não tenho formação adequada de base nitrogenada do tipo timina, eu não tenho multiplicação de mitose adequada. Como eu preciso de mitose para fazer leucócito, para fazer plaquetas, vai diminuir tudo. Vai diminuir hemoglobina, vai diminuir leucócito, vai diminuir plaqueta. Tá bom? E aí a gente encontra aquela situação, né? Neutrófilo hipersegmentado, que também é uma característica de deficiência de vitamina B12. Normalmente os neutrófilos ele tem ali a presença de 2 a 5 segmentos. Quando você começa a encontrar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos.
ou 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está dentro da normalidade, né? Mas aqui 8 segmentos, ou seja, neutrófilo hipersegmentado, isso é um desvio à direita. Ou seja, neutrófilos muito velhos, com leucopenia, plaquetopenia, VCM aumentado e anemia. Isso aqui é carência de vitamina B12, tá bom? E aí, hemácias apresentando aí anisocitose, é claro, a diferença do tamanho. E aí, um linfócito aqui, olha só como esse concurso foi generoso. Ele colocou um linfócito aqui para quê, gente? Para que você saiba, né, que o tamanho do eritrócito normal é do tamanho de um núcleo de um linfócito pequeno. Então, você percebe que tem, né, uma variação de tamanho, hemácias grandes coexistindo com hemácias pequenas e hemácias normais. Então, tem uma anisocitose gritante aqui, certo? Ele não deu RDW, mas o RDW aqui estaria acima de 15%, com certeza. As principais suspeitas diagnósticas são hipotireoidismo e leucemia aguda. Bom, hipotireoidismo pode até levar a uma situação dessa, mas leucemia não seria, não é? Aguda, então, não faz o menor sentido. Tem nem blastos aqui. Então, aplasia de medula e anemia hemolítica autoimune. Aplasia de medula seria a ausência de transformação medular. Isso ocorre, né, fazendo com que todas as células diminuam a sua produção. A aplasia de medula leva a uma eritropenia, está aqui, leva uma linfocitose, está aqui, e leva a uma plaquetopenia, está aqui. Porém, não justificaria o VCM aumentado. Isso aqui é carência, tá bom? Anemia megaloblástica, sim. Bom, com mielodisplasia. O que é mielodisplasia, gente? É uma transformação a nível mieloide, uma disfunção a nível mieloide. Eu não consigo encontrar mielodisplasia aqui, né? Disfunção da linhagem mieloide seria uma carência de vitamina B12 com produção, né, de anemia megaloblástica, mas mielodisplasia não chega a tanto. Aplasia de medula e doença renal, não, afetou VCM. O problema é esse VCM aumentado aqui, né, gente? Isso tudo aponta para anemia megaloblástica. Então, letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Número 11. Os achados são característicos de macrovalócitos, e hipersegmentação dos neutrófilos. Macrovalócitos, né? Então, tem até células aqui, olha, grandes, né? Mas não chega a ser macrovalócito, não. Hipersegmentação dos neutrófilos, sim. Macrocitose e neutrófilo pseudo-Peger. Não. Essa pseudo-Peger aqui seria o quê? Aqueles neutrófilos bilobulados, tá bom? Blastos linfóides e hipersegmentação neutrofílica. Não tem blasto linfóide aqui. Macrocitose e blastolinfóide. Não tem blastolinfóide, então nenhuma das alternativas anteriores. O que sugere o diagnóstico? Anemia megaloblástica. Bom, anemia megaloblástica. É o que sugere o diagnóstico aqui. VCM aumentado, hemoglobina diminuída, leucócito diminuído, plaqueta diminuída, hipersegmentação e, por sinal, está bem avançado, tá bom? Essa anemia megaloblástica aqui. Essa carência de vitamina B12. Vamos lá, número 13.
Analise a charge, o Lombra. Essa caixa de remédios deve ser um autêntico tesouro para você, o repórter pergunta. Mais que isso, responde aqui o protagonista. Por exemplo, esse remédio aqui foi uma amiga estrangeira que me deu. Não sei o que é, está escrito em sueco. Eu só tenho que traduzir a bula e se o remédio for bom, vou tomar tudo. Ai, ai. A automedicação é uma prática periculosa que pode levar à morte. Com base nessa charge e na afirmativa, faltando aqui um R, julgue os itens abaixo e em seguida marque a alternativa correta. O uso de salicilatos promove perca da agregação plaquetária? A gente viu lá na questão 1 que sim, não é? Salicilato é o que, Éden? Ácido acetil salicílico, ou os derivados. Então, a 1 está verdadeira. O uso de salicilato promove perca da agregação plaquetária pela inibição do tromboxano. 2. A perca de agregação plaquetária pode aumentar o tempo de sangramento de um paciente? Sim. Se eu não tenho efetiva agregação plaquetária, eu vou demorar a formar o tampão plaquetário, o que aumenta o tempo de sangramento. 2 está verdadeiro. 3. A perca da agregação plaquetária pode aumentar o tempo de coagulação do paciente. Tempo de coagulação não tem nada a ver com tempo de sangramento, tá bom? Tem nada a ver com plaqueta. O tempo de coagulação é o tempo que a pessoa leva para formar a malha de fibrina e o coágulo, tá bom? Então, o tempo de coagulação é um exame que mensura a via de coagulação secundária. O tempo de sangramento avalia a via de coagulação primária, formada por tempo de plaqueta, né? A ativação de plaquetas, tempo de sangramento. Tempo de coagulação, então, hemostasia secundária, ativação da via intrínseca e via extrínseca da coagulação, né? E o tempo de coagulação normal de um ser humano é de 5 a 15 minutos, certinho? Que está caindo já em desuso, porque tem o exame de TAP e TTPA, para avaliar especificamente qual via, intrínseca ou intrínseca, está com algum problema. Então, a 3 está falsa. A perca de agregação plaquetária pode aumentar o tempo de coagulação? Não. O que aumentaria o tempo de coagulação? Hemofilia, né? Que a hemofilia A, perca do fator 8, hemofilia B, perca do fator 9, hemofilia C, perca do fator 11. Ou alguma disfunção de algum outro fator, ou uso de anticoagulantes orais, né? Da classe dos cumarínicos ali, que quelam a questão da vitamina K e inibem dessa forma os fatores dependentes de vitamina K, aumentando o tempo de coagulação. Número 4. O fator de Von Willebrand é essencial para a promoção da agregação plaquetária ao endotélio? Sim, é justamente o fator de Von Willebrand que promove a agregação plaquetária às fibras colágenas, olha lá. Quando o tecido, então, ele é lesionado, né? Eu tenho aí o fator de Von Willebrand. Cadê a setinha aqui, cara? Aí. Eu tenho o fator de Von Willebrand, né, justamente formando uma ponte aqui entre as fibras colágenas que estão expostas pela lesão. O fator de Von Willebrand vem e se liga ao local de ligação do colágeno, tá bom? E no fator de Von Willebrand ocorre a agregação ou adesão plaquetária através da glicoproteína 1B e o complexo glicoproteína 2B e 3A, certinho? E aí eu tenho a fixação, a agregação da plaqueta nessa circunstância. Então, o fator de Von Willebrand ele é essencial para a promoção da agregação plaquetária ao endotélio, sim. 1, 2 e
4 estão corretos, certo? 1, 2 e 4 corretos. 14. A cascata da coagulação correspondente, a cascata da coagulação compreende, de duas vias principais que têm por objetivo garantir a hemostasia do sangue. Marca alternativa que corresponde à via extrínseca da coagulação. Ela inicia-se pela ativação do fator 12? Não, o fator 12 é via intrínseca. Letra B, inicia pela ativação do fator 7 na presença de fator tissular? Exatamente isso, certo? C, inicia-se pela ativação de fator tissular em plaquetas, formando agregação plaquetária? Não, isso é hemostasia primária. D, inicia-se pela ação da proconvertina em procelerina, terminando na malha de fibrina? Não. Letra E, não depende do fator tissular para ser ativada. É o que depende, né? Fator tissular que ativa o fator 7, e aí entra na via comum, ativa o fator 10, 5, 2 e 1, formando a malha de fibrina. Certinho? Então, aqui questões. 14 questões aí, né, de avaliação teórica. Ok? 14 questões de avaliação teórica. Vamos analisar mais algumas aqui. O nosso estudo dirigido, como ele já está comentado, pessoal, eu não vou... Tem alguma dúvida que vocês querem que eu esclareça no nosso estudo dirigido de hematologia? Que ele já está comentado, mas se tiver alguma dúvida, né, é interessante que vocês tragam essas dúvidas para enriquecer, né, a nossa análise aqui dentro desse processo. Olha aqui. Isso aqui é uma questão que está lá no nosso e-book, né? Eu não vou discutir ela, questão número 10, certinho? A gente até falou ela na aula passada. Olha só, essa questão número 11 aqui. A medida da concentração de produtos de degradação de fibrina é um ótimo marcador de atividade fibrinolítica. Então, a medida da concentração de produtos de degradação de fibrina é um ótimo marcador de atividade fibrinolítica, sendo útil em suas situações clínicas, com a coagulação intravascular disseminada e trombose venosa. Então, dentre esses produtos, o dedímero é o único que deriva exclusivamente o que, pessoal? O dedímero, ele deriva da fibrina, sendo então específico para mostrar a atividade fibrinolítica secundária, a formação da fibrina. Tá bom? Então, é justamente isso, né? O fibrinogênio, ele se ativa em fibrina, forma a malha de fibrina, e depois eu tenho que desconstruir esse coágulo. Então, tem o coágulo, ocorre ali então o processo de regeneração tecidual. Depois que ocorreu a regeneração tecidual, eu tenho que dissolver esse coágulo. Mas eu não posso dissolver esse coágulo em blocos, porque cada bloco desse pode obstruir a microcirculação, causando aí isquemias ou tromboses importantes. Para você ter uma ideia, a circulação, a microcirculação, ela tem um diâmetro de 4 micras. E uma hemácia já tem um diâmetro de 7 a 8 micras. Então, a hemácia já é grande para a microcirculação. Por isso que a hemácia é anucleada e bicôncava, porque ela se espreme toda para passar na microcirculação. Agora, imagina um coágulo, não é?
visível a olho nu se desprendendo, que estrago que ele não vai causar numa microcirculação. Então, o meu organismo ele não pode, né, simplesmente, coágulo já não serve mais depois da regeneração, ele não pode literalmente desprender o coágulo, ele tem que dissolver o coágulo gradativamente. E aí entra produtos de degradação da fibrina, né? Entre esses produtos de degradação da fibrina, que tem atividade fibrinolítica, certo? Ele tá aqui o dedímero, certo? Então, o dedímero é o quê? Ele atua na fibrina, sendo então específico para mostrar atividade fibrinolítica secundária à formação de fibrina. Então, a letra B, da fibrina sendo então específico para mostrar atividade fibrinolítica primária. Então, a questão do fibrinogênio ele se eleva à medida que ocorre a degradação da fibrina, a dissolução do coágulo, gradativamente falando. E por sinal, né, o pessoal fica aí especulando, então essa aqui é a letra A, tá bom? O pessoal fica aí especulando, professor, no exame do COVID, o hemograma, ele tem plaquetopenia, ele tem aumento do número de plaquetas. Isso é tudo especulação, velho. Como eu falei, hemograma, ele não serve para diagnóstico definitivo de coisa nenhuma. Ele te aponta exatamente o que está acontecendo. Então, tem casos que eu vou ter plaquetopenia, sim, tem casos que eu vou ter aumento do número de plaquetas, também. Tá bom? E o que sabe efetivamente do COVID é que ele tem um aumento do dedímero. Se tem aumento do dedímero, o que acontece? Uma das situações é que ele ativa a questão da coagulação, com ativação de fibrinas. Certo? Ok? Número 12 aí. Essa é uma questão boa também. Um resultado de TTPA de uma amostra de plasma foi de 60 segundos. O resultado de TTPA da mesma amostra pós-mistura, a gente já tratou ela, né? Foi de 58 segundos. A não correção do TTPA após esse teste de mistura sugere o quê? Presença de inibidores, né, da coagulação ou anticoagulantes, letra A. A gente já falou sobre essa questão. Essa daqui eu não me recordo se a gente falou, vamos lá. O tempo de tromboplastina parcial ativada é utilizado como uma medida geral de integridade da via intrínseca e comum. E o tempo de protombina é uma medida geral da via extrínseca e comum. Sobre esses testes, a avaliação da via da coagulação marque a alternativa incorreta. Para a execução do TTPA, o plasma do paciente misturado com cálcio, fosfolipídio, uma vez que ambos são cofatores da cascata da coagulação. Uma deficiência do fator 7 está associada ao prolongamento do TTPA, gente. Tá aqui a questão errada, né? Fator 7 é via extrínseca e via extrínseca não é avaliada pelo TTPA, é avaliada pelo TAP. Certinho? Isso aqui também a gente já fez esse exercício, está lá nos seus dados comentados. Assinale a alternativa correta. Na leucemia mieloide crônica, na maioria dos casos, podemos achar todas as alterações escritas a seguir. A gente já fez essa também, não é? Leucocitose alta. Não, essa aqui a gente não. A gente fez. Né? Tá lá no seu livro de estudo dirigido também comentado, por sinal. Agora aqui, questões, né, para treinar aí a subjetividade. O que é hemofilia, gente? Né? Vocês poderiam falar o que é hemofilia? A gente estudou isso na aula passada.
Hemofilia, então, é uma deficiência genética, tá bom? Deficiência genética, aonde a pessoa pode, por essa deficiência, apresentar falta do fator 8, ou do fator 9, ou do fator 11 da cascata da coagulação. Quando falta o fator 8, e aí eu já estou entrando na 18, quais são os tipos de hemofilia? Quando falta o fator 8, eu tenho hemofilia A. Quando falta o fator 9, eu tenho hemofilia B. E quando falta o fator 11, eu tenho hemofilia C. E quais são os fatores da coagulação deficiente nos tipos existentes da hemofilia? Hemofilia A, fator 8, hemofilia B, fator 9 e hemofilia C, fator 11. E como é feito o tratamento para hemofílicos? Reposição dos fatores da coagulação que estão ausentes. No caso da hemofilia A, como falta o fator 8, o tratamento consiste em reposição do fator 8. No caso da hemofilia B, como falta fator 9, o tratamento é reposição do fator 9. E no caso da hemofilia C, o tratamento é reposição do fator 11. Bom, pessoal? Então, descansa o cérebro, certo? Depois pega esses exercícios, refaça novamente. Então, tem essa lista aqui, né, que eu vou plotar para vocês, certinho? Essa lista que nós colocamos aqui em primeira instância, eu vou plotar lá para vocês. Existe aquela lista que provavelmente tem muitos exercícios que a gente comentou aqui hoje, que a gente enviou numa aula anterior aí, né, de leucemias, e existe o e-book com estudo dirigido. Então, tem muito exercício para você treinar e revisar. Fora isso, né, as aulas gravadas estão postadas lá no AVA, ok? Eu quero que vocês peguem as aulas, revisem as aulas, façam exercícios, e aí você consegue construir e assimilar a disciplina. Semana que vem a gente volta com mais revisão, né? Elaborando esse contexto aí para vocês, para dar mais suporte clínico, laboratorial para vocês fazerem a prova, que contém 20 questões, 16 questões são objetivas, do tipo múltipla escolha, marca a alternativa correta, enfim, e 4 questões onde você vai escrever conceitos, como foram essas últimas aqui, que eu exemplifiquei no caso das hemofilias, tá bom? Então, vai ter 4 questões daquele tipo também, certinho? E no mais, se tiver alguma pergunta, eu estou aberto agora. E se não, nos vemos até na semana que vem. Boa noite, professor. A questão das aulas práticas ainda não está decidido, não, né? Olha, as aulas práticas, por exemplo, teria que colher sangue e fazer o hemograma, né? Contagem de leucócitos, teria que rodar o hematócrito. O que a gente fez em aula prática, a gente fez o quê? Esfregar sangue, a gente até colheu sangue. Aí a gente fez esfregar sanguíneo e corou a lâmina. E aí aquela parte de microscopia é uma parte que eu estou conversando com a coordenação, falou, bom, microscopia eu não preciso do laboratório, eu posso treinar eles online, né? Visualização das estruturas, e a gente até fez, né, desenhos no caderno de prática, etc e tal. Agora eu preciso repor, né? Quando puder voltar, eu até conversei com a coordenação. Eu vou precisar, né, do laboratório para repor a contagem de leucócitos, né, em câmara de Neubauer e rodar o microhematócrito, contagem de leucócitos,
determinação da hemoglobina, né? E a parte de contabilização em lâmina, que é visualização, aí sim, eu estou estruturando uma proposta para vocês fazerem isso online, tá bom? A gente já trabalhou dessa forma, né? Lembra quando eu falei, pessoal, vai aqui no Google, pesquisa isso, isso e aquilo, né? É daquele jeito. É só porque aí não vai ser para desenhar mais. Eu vou mostrar as estruturas e vocês vão ficar. Eu vou passar alguns exercícios práticos para vocês fazerem, tá bom? Tá bom. Tá, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Beleza, então nos vemos semana que vem. Um grande abraço.